A maldade é uma das poucas coisas que todos nós seres humanos temos em comum. Todo mundo já fez alguma merda na vida. Seja jogar um papelzinho fora do lixo, tirar sarro com a cara de alguém, ou então ficar com a namorada do amigo na frente dele. Enfim, não adianta negar, não tem santo aqui nesse planeta. E no cinema não é diferente, só que na tela não existe limite pra maldade. E rapaziada, o vídeo de hoje é dedicado a essas pessoas ruins que também entraram pra história da cultura pop, só que pelos motivos errados. Hoje nós vamos definir qual é o maior vilão da história do cinema. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal que tá cheio de vídeo assim. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Rapaziada, antes de mais nada é importante ressaltar que essa lista segue exclusivamente a minha opinião, e você é livre pra concordar ou discordar e colocar aqui nos comentários. E como que essa lista vai funcionar? Bom, eu separei 10 vilões marcantes da história do cinema, e obviamente eu deixei muitos vilões de fora, como o Scar do Rei Leão, o Alien e o maior de todos os tempos, o Morbius. Eu posso fazer uma segunda parte qualquer dia, porque se eu fosse colocar todo mundo aqui, a lista ia ficar gigante. Enfim, eu também não coloquei nenhuma figura histórica nessa lista, só vilões da cultura pop mesmo. E tudo que vai ser levado em conta aqui são os filmes. Eu não vou levar em conta os quadrinhos ou os livros que o personagem participou. E mais importante ainda, o maior vilão não necessariamente vai ser o que fez a maior maldade, ou o que teve o maior impacto cultural. Tudo isso vai ser levado em conta. O tamanho, o nível da maldade e até a qualidade do seu filme. Mas no fim, tudo isso é só meu ponto de vista. Vale deixar claro. Eu vou tentar analisar o todo e chegar em uma conclusão para cada um que tá aqui. E a lista é separada em 4 categorias, que são Até o Diabo Treme, onde só vai caber o maior vilão, a categoria Gigantes da Maldade, Medianos e Gatinhos, que são inofensivos, mas às vezes eles podem te morder. Então bora pra lista. Para começar grandão, temos um dos maiores vilões do universo cinematográfico da Marvel, o Loki. Na verdade eu diria até que depois de Thanos ele foi o vilão mais marcante do MCU, pelo menos nas primeiras fases. E na verdade muito desse destaque do Loki é pelo carisma do personagem, tanto que ele é aproveitado até hoje mesmo depois de ter morrido mais de 1 milhão de vezes. Bom, aqui nessa lista só tem gigante, né? E pelo fato do Loki ter se redimido de tudo que ele fez no final das contas, e ter feito até alguns atos heróicos, ele não pode ficar muito acima. Em questão de tamanho ele é bem popular, mas também acho difícil bater de frente com o restante da lista. Então ele já vai inaugurar nossa categoria mais baixa da lista, e vai ficar na posição gatinho. A Malévola é talvez a vilã mais icônica da história dos contos de fada e das animações da Disney. E no cinema ela ganhou mais de uma adaptação mesmo sendo uma vilã. Bom, o passado dela já foi bem explorado e eu diria até que ela é maior que a protagonista da história, que é a Bela Adormecida. Essa mulher é bem cruel, vingativa e foi capaz de lançar um feitiço do diabo na Aurora. Enfim, a pura maldade. Por todo o tamanho dessa vilã, não só no cinema, mas em outras mídias também, ela ficaria lá em cima. Porém, como a gente só tá analisando os filmes aqui, ela vai ficar na categoria de mediano e segue o baile. Chegando no cara que não pode ser nomeado, aqui a gente tem um dos vilões mais marcantes de toda a literatura inglesa. Voldemort, a pura maldade, responsável por praticamente toda a trama de quase todos os filmes de Harry Potter. Esse homem que não conhece o amor e só busca o poder é sem dúvidas um dos maiores aqui dessa lista. E isso eu digo analisando só os filmes, que na minha opinião conseguem reproduzir muito bem um vilão imponente e bem maldoso que é o Voldemort. Se a gente for analisar universo por universo, ele é uma ameaça praticamente global ali naquele mundinho. Já que o cara é praticamente o diabo, né? As pessoas evitam falar seu nome devido ao medo que eles têm de sua energia. Esse daqui é um gigante da maldade, rapaziada, não tem jeito. Tanto pelos seus feitos quanto seu impacto e pelos seus filmes. Passando pro próximo da lista, nós temos o grandioso Dom Vito Corleone. E aqui eu acho até que vai rolar uma polêmica, porque tem gente que nem considera ele um vilão, né? Um anti-herói talvez. Mas pô, o cara é o chefe de uma família da máfia, né? E é um dos criminosos mais temidos ali daquele universo. Então ele precisa sim entrar como vilão. Talvez o Michael até seja um cara capaz de fazer mais maldade que ele, né? Pelo que a gente viu nos filmes. Mas o Vito é o símbolo dessa franquia maravilhosa. E rapaziada, aqui eu posso até me complicar um pouco, porque eu sou muito fã do Poderoso Chefão. Na verdade eu sou muito fã de tudo que envolve máfia italiana. E no meu coração esse cara deveria ficar no topo da lista, porque eu acho que talvez ele seja não só um dos maiores vilões, mas um dos maiores personagens da cultura pop. Porém, se a gente for analisar os feitos maldosos dele, em comparação a outros personagens, pô, aí o cara fica atrás, né? Aqui a gente tá falando de genocida, torturador, canibal, enfim. Em nível de maldade eu acho que ele não tem muita comparação. Porém, em nível de tamanho o cara é muito grande, pô. Quando você pensa em máfia, você lembra de Poderoso Chefão. Enfim, pra ficar elas por elas em questão de tamanho e feitos, eu vou deixar ele no mediano, mas no meu coração ele fica lá no topo. Passando na nossa lista, rapaziada, Hannibal Lecter é um dos vilões mais icônicos da história do cinema. Muito disso se dá por conta da atuação magnífica do Anthony Hopkins.
O que pesa contra o personagem talvez sejam os outros filmes em que ele é o vilão fora do Silêncio dos Inocentes, principalmente aquele em que mostra a origem. Se eu fosse analisar a série, eu até poderia colocar ele um pouco mais acima, mas é só os filmes mesmo, infelizmente. Agora, se a gente for analisar os feitos, realmente ele é um dos mais perturbadores de toda a lista. É um canibal psicopata que manipula facilmente qualquer pessoa, mas em questão de tamanho eu não acho que ele seja tão grande quanto o Voldemort, por exemplo, e outros que estão mais pra frente da lista. Então ele entra na categoria mediano também. Prosseguindo com um dos personagens mais famosos do gênero de terror, temos o Sr. Jason de Sexta-feira 13. E esse aqui é gigante, né, rapaziada? Se a gente for desconsiderar o primeiro filme, do qual ele não é o vilãozão, nós temos outros diversos filmes slasher que o cara rouba a cena. Bom, em nível de maldade eu não preciso nem comentar, né? O cara mata sem dó qualquer um, em qualquer lugar e de qualquer forma. Além disso, pro gênero de terror, os filmes de Sexta-feira 13 são gigantescos e furam a bolha pra grande massa, que com certeza conhece o Homem da Máscara de Rocky. Enfim, em questão de qualidade dos filmes, eu até posso falar que são ruins, mas vamos combinar que a proposta do gênero é o gore, né? E não necessariamente uma trama super elaborada. Enfim, Jason é gigante da maldade, não tem nem conversa. Um outro personagem gigantesco da literatura é o Sr. Sauron, presente na trilogia do Senhor dos Anéis. Esse homem que é sedento por poder e foi capaz de forjar um anel que é mais forte que todos os outros anéis daquele mundo. Só por ambição. Bom, eu vou ser sincero, eu nunca li o Silmarillion nem assisti a série dos Anéis de Poder, então eu não sei qual é toda a história pregressa do personagem. Mas analisando os filmes, esse cara aqui é sinistro demais. Ele tem algumas semelhanças com Voldemort, principalmente nessa aura de todo mundo daquele universo tem medo da sua energia. E por muitos anos a Terra-média foi assombrada com seu poder maligno. A missão principal do Frodo é queimar o anel e acabar de vez com aquele mal que tem gerado tanto medo. Analisando a qualidade dos filmes, O Senhor dos Anéis é uma das obras cinematográficas mais bem sucedidas da história, rapaziada. Então não tem como deixar o Sauron em outra posição que não seja gigante da maldade. Voltando pro terror, o Sr. Jack Torrance foi responsável por viver altas aventuras com sua família no meio da neve. Aventuras essas que se resumem a ele enchendo a cara e correndo atrás da sua esposa com um machado pra matar ela. Coisa normal de casal que tira férias, né? Quem nunca? Pra quem assistiu Iluminado sabe que o Jack Nicholson realmente parece um maníaco em cada cena da qual ele tá possuído. E talvez uma das cenas mais famosas da história seja aquela que ele quebra a porta com um machado. Mas analisando os feitos, bom, ele fica bem abaixo nessa lista, né? Até porque ele não conseguiu matar a esposa nem o filho. E pelo que a gente sabe, ele não teve nenhum grande ato de maldade em outro ponto daquela história. Além disso, o cara tava possuído quando tentou matar sua família. Por outro lado, a qualidade desse filme é impecável. Não tem jeito. Mas se a gente for ver O Poderoso Chefão e Silêncio dos Inocentes, também tem uma qualidade impecável. Mas nem por isso seus vilões são os maiores dos que estão à frente da lista. Então, com muito pesar, Jack Torrance é gatinho e é isso. Chegando nos últimos vilões da lista, vamos falar sobre o menino Thanos. Um rapaz que só queria um mundo equilibrado, né não? Esse que sem dúvida é o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel e que roubou a cena nos últimos filmes dos Vingadores. Bom, esse cara sim matou muita gente. Ele dizimou 50% do universo. E pra isso ele já teve que fazer muita maldade até chegar ali. A popularidade do personagem também é gigante. Os filmes em que ele participou eu considero muito bons. Eu só não vou colocar ele na categoria Até o Diabo Treme, porque os dois que estão à frente realmente são os dois maiores vilões da história do cinema, na minha opinião. Mas o cara é gigante da maldade, não tem jeito. E pra finalizar nossa lista, a gente vai acabar em discórdia. Definir quem é o maior vilão da história do cinema. No vídeo do Batman contra o Homem-Aranha eu até cheguei a falar sobre isso e quem assistiu sabe a minha opinião. Mas vamos lá, Coringa ou Darth Vader? Quem é o maior? Começando pelo Coringa, a gente tem algumas versões desse personagem no cinema, e creio que a melhor ainda seja aquela do Heath Ledger, pelo menos a mais lembrada. O Coringa é um marco da cultura pop. Eu me arriscaria a dizer que o tamanho da sua popularidade é do mesmo tamanho da popularidade do Batman, ou pelo menos muito próximo. Porque de fato o Coringa é um dos principais motivos do Batman ser do tamanho que ele é. Isso é indiscutível. E analisando os feitos desse carinha no cinema, a gente percebe que ele é um maníaco completamente piroca da cabeça. Em todas as suas versões. Na maioria das vezes nós não sabemos qual é a origem desse caos, nem a razão. Só sabemos que ele é o mal na Terra. Ele foi capaz de destruir Gotham City pela piada. Como diria o Alfred, ele é o tipo de pessoa que só quer ver o circo pegar fogo, sem nenhum motivo. E isso é retratado de forma magnífica no filme do Cavaleiro das Trevas. Enfim, analisando o tamanho e o impacto na cultura, acho que ninguém dessa lista consegue bater de frente. Com exceção do próprio Darth Vader. Enfim, com tudo isso, vamos falar sobre o cara. Esse sim tem um passado estabelecido e segue uma linha até chegar no nível de maldade que ele chegou. Bom, Star Wars é a maior franquia do cinema, o Darth Vader é o personagem mais popular dessa marca. Esse cara foi responsável por matar Obi-Wan, o seu próprio mentor, e também responsável por uma série de atrocidades como matar uma aldeia cheia de crianças. Além de ficar por ano sendo um dos maiores carrascos de todo o Império.
responsável por incontáveis mortes. No final de tudo, Darth Vader, ao enfrentar seu filho, se redime dos seus atos e ajuda a acabar com o Império. Isso também precisa ser levado em conta, porque em questão de feito maldoso, o Coringa nunca nem se arrependeu. E vale lembrar também que no passado, Anakin Skywalker não era um vilão. Ele não nasceu Darth Vader, ele se tornou mal. O que também diferencia ele do Coringa, que não tem um passado estabelecido na maioria de seus filmes. Então não dá pra saber se em alguma das origens o Coringa nasceu bom. Talvez no filme do Joaquin Phoenix a gente até consiga ver essa tentativa que eles tentaram deixar de origem. Mas tanto o Coringa do Jack Nicholson, do Heath Ledger e do próprio Jared Leto não tem uma origem que dá pra definir se ele já nasceu ou não mal. Bom, analisando os filmes, Star Wars tem seus altos e baixos, né? Eu acho que pra todo fã da franquia, a trilogia clássica sempre vai ser a melhor. E os prequels que contam a história do Anakin não são muito bem vistos nem pelos próprios fãs. E por fim, analisando o impacto cultural, eu creio que Darth Vader é sim gigantesco, mas não é tão grande quanto Coringa, principalmente agora que Star Wars está seguindo outros caminhos que não incluem o vilão necessariamente. E eu digo isso atualmente, tá? Porque o Darth Vader foi sim por muitos anos o maior vilão da história do cinema, pelo menos desde a trilogia original até o começo dessa nova sequência. Enfim, pra concluir com a minha opinião, eu acho que o Coringa é o maior vilão da história do cinema à frente do Darth Vader. Isso não significa que eu esteja certo ou que os outros personagens não sejam tão grandes quanto. Isso é somente a minha opinião, e você é livre para colocar sua ordem aqui embaixo nos comentários. Darth Vader obviamente é gigante da maldade, e o Coringa entra na categoria de até o diabo treme. E assim ficou nossa lista, rapaziada. Comenta aí embaixo qual que é o próximo ranking que você quer ver aqui no canal. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Eu quero te pedir para se inscrever aqui no meu canal e deixar um like nesse vídeo. E mais importante de tudo, comentar aqui embaixo algum outro vídeo que você queira ver. Eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo para caso você queira me seguir em alguma outra rede social. E a gente se vê numa próxima. Valeu!